Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thais e eu estou aqui para mais uma aula. E a nossa aula é da matéria de História. Nós vamos falar hoje sobre as primeiras vilas e cidades brasileiras, ok? Esse conteúdo você encontra no seu livro de História, na página 19 em diante. Bom, os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500 e começaram a explorar as riquezas da nova terra. Mais tarde, iniciaram a colonização por meio da administração de terras. Em 1532, foi fundada a primeira vila, chamada de São Vicente. Foi por volta deste período que se iniciaram o cultivo da cana e produção de açúcar no Brasil. O desenvolvimento dessas atividades contribuiu para a formação de muitas vilas e cidades brasileiras. Olha aí a imagem a seguir. Nessas imagens, vemos a chegada dos portugueses no Brasil em 1500. Agora você vai ver a próxima imagem, que é a primeira vila em 1532, a vila de São Vicente. Olha que lindo! Nesta imagem, nós estamos vendo sobre o cultivo da cana-de-açúcar, que aconteceu no período do ano de 1532, que foi quando deu início à cana e à produção de açúcar no Brasil. Desde o momento em que são formadas, as cidades passam por inúmeras modificações provocadas pelo ser humano, que alteram o ambiente segundo as suas necessidades. Geralmente, nas cidades, há elementos que marcaram o passado, em contraste com elementos do presente. Na atualidade, temos carros, ônibus, motocicletas circulando pelas ruas, edifícios altos, edifícios baixos, energia elétrica, comércio, parques e praças. Vemos aí uma imagem, duas imagens das cidades de hoje, cidades atuais, que possuem os itens que a professora já falou, os elementos nele, que seriam os carros, ônibus, os edifícios, a energia elétrica. Mas nem sempre, alunos, foi assim. As cidades são consequência de ações realizadas no passado. Muitas tinham ruas estreitas e de terra. Com o passar do tempo, a população aumentou, assim como o número de veículos, e essas ruas foram asfaltadas e alargadas para suportar o tráfego intenso. Nós temos um exemplo que a professora quer citar para vocês, seria a reforma, a reconstrução da Avenida Filinto Miller aqui em Várzea Grande. Antes era uma rua muito estreita, com muitos buracos, mas devido ao aumento da população, devido ao aumento do fluxo de carros, de ônibus, essa rua ela houve uma transformação. Ela foi duplicada, não é verdade? Essa Avenida Filinto Miller, ele se encontra aqui, próximo ao nosso Colégio Luminar. Fica ali no bairro próximo ao Jardim Tororó. Acredito que todos vão se lembrar, pois a maioria de nós
passamos por ela no nosso dia a dia. Bom, ponto turístico. Muitas construções antigas permanecem até os dias atuais e são pontos turísticos bastante visitados. É o caso do elevador Lacerda, inaugurado no ano de 1873, em Salvador, na Bahia. Veja a imagem ao lado desta construção neste período. Agora, veja a próxima imagem desta mesma construção. Elevador Lacerda é um símbolo da cidade de Salvador, conhecida por ter dois andares, a parte alta e a parte baixa. Trata-se de um dos mais conhecidos cartões postais da Bahia. Apesar de ser uma construção antiga, apresenta um conjunto moderno, pois recebeu várias reformas ao longo dos anos. Foi o primeiro elevador no mundo a servir de transporte público social e o mais alto deste tipo. Então, crianças, nós aprendemos que, mesmo essas construções antigas, a professora trouxe o ponto turístico do elevador Lacerda, mas existem vários. E conforme o passar dos anos, elas vão sofrendo reconstruções, elas vão sendo modificadas, elas vão sendo modernas. Para quê? Como um ponto turístico daquele local, para que haja reformas ao longo dos anos, certo? Agora vamos fazer as atividades do livro de história, que estão nas páginas 19 e 21. E também temos as atividades no nosso livro de atividades, na página 214. São atividades baseadas a esta explicação, ok? Bom, meus amores, a videoaula chegou ao fim. Quero mandar um beijo bem grande para vocês e se surgir alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês podem me chamar que eu estarei aqui aguardando vocês. Tchau, tchau!